Vamos falar de Kafka? Hoje eu quero falar de Kafka Streams. Oi, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica e essa série, essa playlist eu tô fazendo, chama Apache Kafka do Zero, eu tô falando especificamente de Kafka. Então, se você não viu os 3 primeiros vídeos, né, no primeiro eu falo sobre para que serve Apache Kafka, no segundo como enviar mensagens, no terceiro como receber mensagens, e nesse eu vou mostrar para que serve o Kafka Stream, o que é o Kafka Stream, e eu quero entrar bem a fundo nesse conteúdo, sair da superficialidade. Se você não viu os outros vídeos, volta porque é muito importante. Nesse vídeo eu vou mudar um pouco o foco, porque Kafka Streams muda realmente do que é o Kafka. Pelo menos ele é um pouco diferente do que é o Kafka. Bom, o que é o Kafka Stream? Eu vou tentar responder as perguntas para que serve o Kafka Stream e quando usar o Kafka Stream. Eu já aviso logo que Kafka Stream é um tópico diferente do Kafka. Bom, para entender isso, a gente precisa primeiro voltar na minha playlist de Message Oriented Middleware, middlewares orientada a mensagem, e nas minhas playlists de Kafka. Você vai ver, nos meus 3 primeiros vídeos de Kafka, você vai ver lá que eu estou falando de enviar e receber mensagem. Ou seja, o broker Kafka é usado pelo Kafka Stream, mas o Kafka Stream não é definido pelo broker. Vamos entender esse negócio aqui. O Kafka Stream, na verdade, é um Data Stream Processing, é uma engine de Data Stream Processing. E quando a gente fala de Data Stream Processing, a gente está levando o tópico de mensagens, de orientação a eventos, a um outro patamar. A gente está tratando de uma outra coisa e é isso que eu quero definir nesse vídeo, assim, para não ficar dúvidas. O Kafka, o broker Kafka, o envio e recebimento de mensagens, a gente usa o Kafka como middleware oriented um middleware orientado a mensagens, né? Um message oriented middleware. Eu troquei as ordens aqui porque em inglês, português, né? Um middleware, message oriented middleware, um middleware orientado a mensagens, né? Para quem não sabe o que é um middleware, o middleware é uma camada de código que abstrai sistemas heterogêneos. Então, assim, digamos que eu estou comunicando 2 serviços e ali tem rede no meio, tem um monte de coisa no meio, e o middleware é aquela camada de software que vai ter ali o broker, vai ter a biblioteca, que faz com que seus 2 processos se comuniquem sem perceber que existe uma complexidade muito grande ali no ambiente, né? Ele torna ambiente heterogêneo, ele conecta ambientes heterogêneos. Então, essa é a definição de middleware, isso aí tem no meu vídeo sobre Message Oriented Middleware, tá lá, olha, assiste o vídeo, é bem interessante. Mas aqui a gente vai falar de Kafka Stream. Falar de Kafka Stream e Kafka Connect é falar de Data Stream Processing. A gente tem que falar de Data Stream Processing. Para entender isso, vamos seguir no meu vídeo. Primeiro assim, antes de falar de Data Stream Processing, a gente tem que definir o que é Data Stream Processing. E por que Data Stream Processing difere de Message Oriented Middleware? Isso é muito importante para se ter em mente. Vamos lá. Para ter essa resposta, eu fui procurar um embasamento teórico que vem da academia. E, aliás, eu acho muito bom, assim, sempre que a gente vai olhar para essas definições, muitas vezes a gente tenta, se a gente for no mercado, nos players do mercado ali, nas bibliotecas, nas linguagens, a gente vai ver que cada empresa quer definir uma coisa para ser seu, né? A empresa vai lá, define um termo e usa aquilo como se fosse dela, como se ela fizesse aquilo, e muitas vezes enjaula o termo. Mas Data Stream Processing é um campo muito mais amplo do que o Kafka, vem antes do Kafka, e o Kafka Stream é a engine que a comunidade Kafka construiu em cima do Kafka. Então vamos lá, para entender Data Stream Processing, eu peguei esse Survey of Distributing, a Survey of Distributing Stream Processing Frameworks. O que é a Survey? A Survey é quando alguém faz um artigo fazendo um resumo de toda a área de pesquisa, né? Então a pessoa pega e fala assim, eu quero saber o estado da arte de Data Stream Processing de Distributed Data Stream Processing. Então a pessoa foi lá, leu a maioria fez uma revisão bibliográfica, leu os diversos artigos que tinham, tentou catalogar todos eles em um artigo. E aí o que as surveys trazem de tão bons? Elas trazem uma boa nomenclatura, taxonomia. Então, se eu quiser saber uma taxonomia de frameworks de Data Stream Processing, eu tenho que olhar para esse artigo. Esse artigo é muito importante. Pode ser, eu creio que ele já... Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu creio que ele já é um pouco antigo. Ele é de, deixa eu ver,
2019, mas ainda está recente. Pode ser que daqui a uns meses, surja um novo artigo, um novo survey olhando para esse tema, né? Mas 5 anos ainda está super atualizado, é super válido ler esse artigo e ver o que ele diz, né? Então, vamos tentar responder uma pergunta básica. Se a gente fala de Data Stream Processing, o que é um Stream Processing? O que é um Data Stream? Esse artigo vai definir que deixa eu pegar a tradução aqui, que eu traduzi esse termo, né? Os data stream, fluxo de dados em tradução livre, são sequências de tuplas ilimitadas geradas continuamente no tempo. Então, lembra quando eu falei do Kafka? Eu falei que o Kafka envia a mensagem e a chave? Então, quando a gente fala de data stream, a gente está falando de uma tupla, e aí tupla é uma duplinha de dados, né? A gente vai ter ali a mensagem e a chave dela, que são processadas continuamente, né? Então, os Data Stream Processing Frameworks são frameworks para processamento dessas tuplas. Então, assim, ao contrário do que existia antes, que era o processamento em batch, o que é o processamento em batch? Assim, a gente, para entender um Data Stream Processing, eu até botei aqui, ó, os Data Stream Processing são uma evolução dos sistemas batch. Então, assim, sistema Batch Processing, processamento em lote, assim, é bom a gente saber as traduções para a gente entender isso em português, né? O Batch Processing é processamento em lote. Como é que ele funciona? Ele funciona o seguinte, se define que, ó, eu vou fazer o meu treinamento da minha rede aí, do meu algoritmo, a cada 10 horas, a cada 12 horas, todo dia, a cada semana. Então, ele vai acumular os dados em uma base de dados, aí você tem um data lake, um monte de coisa que, assim, eu nem sei muito bem ao certo, né? E você acumula essa base de dados e você dispara o treinamento. Então o treinamento ele é feito sobre uma base estática, né? Ah, mas quando isso é usado? Bom, eu já vi isso sendo usado na prática num cliente aí, numa grande operadora de streaming, streaming eu tô falando de streaming de TV, para recomendação de conteúdo, né? Era um cliente nosso numa antiga empresa que eu trabalhei, e aí eu usava o quê? O Apache Mahout, né? Um framework da Apache, para conectar, salvava todos os likes, os views dos usuários, e gerava uma recomendação de conteúdo baseado no algoritmo que o Apache Mahout já tinha implementado ali, né? Vou até deixar o link do Apache Mahout aqui para você dar uma olhada, para você querer ver isso aí. Bom, o processamento em batch ainda é muito útil, mas o processamento em batch ele sofre de um mal que para alguns casos de uso pode ser muito relevante. No caso de no caso de recomendação de conteúdo, nem sempre é tão útil, né? Porque, assim, muitas vezes o usuário vai ali, escolhe um filme e no outro dia vai escolher outro. Então você tem um tempo ali que, pode atualizar a cada dia e o processamento é muito caro. Mas alguns processamentos que você precisa de dashboards, você precisa saber de médias, de tráfego contínuo, você tem que ter uma baixa latência. Então, os sistemas Batch Processing sofrem com problemas de latência devido à necessidade de coletar dados de entrada em lotes antes que eles possam ser processados. Eu tirei isso aqui do artigo, isso é uma citação do artigo. É como se fosse uma evolução, né? Se você pegar a história do desenvolvimento de software, você vai ver que lá atrás veio um negócio chamado ETL. ETL é Extract, Transform and Load. Eu implementei um ETL lá muito tempo atrás, acho que 2008, 2009, e o ETL era basicamente assim, eu pego uma base de dados, eu transformo ela e eu carrego ela em outra base de dados, né? Era uma forma de conectar sistemas, né? Isso existiu depois frameworks de ETL, assim, o que aconteceu é que a gente implementou um in-house para um cliente da antiga empresa, uma muito antiga empresa que a gente trabalhava, né? E assim, depois do ETL veio o que se chama de batching. E o batching, ele já tinha uma característica mais distribuída que o ETL, né? O ETL se usava base de dados relacionais na época, né? Pelo menos as que eu sei, o modo que eu vi, né? A gente implementou um ETL muito antigamente, né? E o Batch, ele já usava frameworks muito conhecidos, como Spark, tem diversos frames aí. Se você quiser dar uma lida nos artigos, procura Batch Processing Frameworks, que você vai achar. E o Batch Processing sofre de latência. Por quê? Porque você demora para ter esse trigger, né? Ou se você fizer esse trigger, você vai ter que ler toda aquela base e processar tudo de novo. É até interessante você conhecer como funcionava um Batch Processing para você saber que
existia os diversos jobs, e aí assim, o batching processing, ele funcionava em cluster, então eu deployava um processo em um cluster, e o cluster vai alocar os jobs, vai quebrar aquele processamento em diversas tasks, e o cluster faz muito desse controle, né? E o stream Data Stream Processing vem da evolução do batch. Então, assim, é como se fosse uma evolução buscando um requisito. Ele quer otimizar a diminuir a latência do dado. Então, assim, primeira resposta que eu olho aqui. Quando eu vou usar Data Stream Processing? Quando eu preciso de baixa latência para o meu processamento. Quando eu tenho um fluxo contínuo de dados, né, na forma de chave-valor, e eu quero processar aqueles dados obtendo uma baixa latência. Ficou claro aí o quando usar ou quando não usar? Se não ficou, comenta aqui que nos comentários a gente pode resolver esses problemas, né? Então, vamos descendo aqui, e aí eu vou continuando no artigo, porque o artigo, ele traz alguma coisa que são bem interessantes, eu quero usar isso para caracterizar o Apache Kafka, né? Os componentes de um Engine Data Stream Processing. O artigo, ele traz 5 componentes básicos, né? Ele tem o Data Stream Ingestion Layer, que eu vou chamar de Source Layer, lá no artigo também é chamado de Source Layer. O Data Stream Processing Layer, que seria, eu estou falando da camada de gestão, a camada de processamento, a camada de armazenagem, o Storage Layer, Resource Manager Layer, a camada de gerenciamento de recursos, né? E o Output Layer, eu vou chamar de Sync Layer, como também é chamado lá no artigo, né? Então, assim, o que é basicamente aqui? A ingestão de dados, o processamento de dados, a armazenagem de estado, porque aquele stream pode ter estado, a gestão de recursos e o output, a camada de escrita desses dados. Então a gente vê que dentro do stream processing você vai ter a ingestão do dado, o processamento do dado, a armazenagem do estado daquele stream, e a escrita, a saída daquele dado. A gente vê que é basicamente como se fosse um pipeline de dados, né? Então vamos caracterizar aqui o Kafka Stream baseado nesses 5 elementos aqui. Vamos tentar caracterizar, assim, eu não falei do Kafka Stream ainda, estou falando só de Stream Processing aqui, eu vou tentar falar de Kafka Stream. Para falar de Kafka, né? Kafka Stream, a gente tem que pensar, o Kafka Stream mesmo, eu tô falando, a gente tem que pensar eu pensei quando eu tava preparando esse vídeo, em pensar em duas lentes, né, a lente micro e a lente macro, né. A gente pode pensar o Kafka Stream como um framework de Stream Processing micro, né, onde eu tô olhando um processo ali, um cluster Kafka Stream, e ele tá processando um tópico, tendo um input, alguns diversos outputs ali, tá fazendo o Stream Process daquilo, ou numa visão mais macro, olhando o cluster Kafka como um Stream Processing. E aí o Kafka Stream vai ser um elemento primordial daquilo. A gente vai utilizar basicamente do Broker Kafka, do Kafka Connect e do Kafka Stream. Então, o Kafka Connect seria a camada de gestão se a gente for olhar no macro. No micro, olhando só para o Kafka Stream, o Kafka é a camada de gestão. Assim como diversos outros Stream Processing. É bastante interessante você ler no artigo que os diversos Stream Processing usam Kafka como de gestão. É muito interessante isso. Como é que funciona, basicamente? Os Stream Processing, eles para se comunicar os diversos streams, eles usam Kafka como Message Oriented Middleware. Então, no Kafka Stream, isso também acontece, né? O Processing Layer do Kafka Stream, ele é o próprio Kafka Stream, né? O Kafka Stream, ele tem uma camada de processamento ali, que é basicamente um loop de process em pull process punctuate. Então, o que acontece com o Kafka Stream debaixo dos panos? Né? Ele vai instanciar diversos consumers, diversos produtos, basicamente um por thread, do jeito que eu falei nos vídeos anteriores, né? Tipo, use um producer por thread. No caso, use um consumer por thread, no caso ele usa um producer e um consumer por thread, e ele vai fazer um loop de pull process punctuate. Pull process punctuate. Ele sempre usa esse loop. E é muito interessante você conhecer esse loop para você saber as limitações que você pode fazer no seu Kafka Stream. Lembra sempre, loop, pull, process or punctuate. Na verdade, faz o pull, processa ou faz o punctuate. A gente vai entender o que é punctuate mais à frente, segue aí. Né? Tem também o Storage Layer, a camada de armazenagem. Você deve ter lembrado aí que o Kafka Stream, o Kafka, ele é um Message Oriented Middleware. E eu falei que
todo dado ele é lido sequencialmente, né? Então, como é que o Kafka Stream consegue armazenar estado de forma eficiente e que seja resiliente a falhas? Bom, aí é que entra o famoso RocksDB. O que é o RocksDB? O RocksDB é uma base de dados chave-valor muito simples, pelo menos eu creio que seja muito simples, que a chave ela é sequencial, então quando a gente vai interar no RocksDB, acaba sendo que a gente intera sequencialmente nessa chave. E o RocksDB, ele é um banco de dados local. Como é que funciona isso? Então, toda vez que você levanta um Kafka Stream, ele cria uma base de dados ali, ele consome os dados de um tópico, salva na base, e toda hora que você vai precisar acessar o determinado dado naquela base, ele vai ter que consumir daquele dado, vai ter que consumir vai ter que consumir daquela base de dados local. Ele não vai consumir do tópico diretamente, ele vai consumir da base de dados local, né? Por isso que, assim, o Kafka Stream, às vezes, demora um pouquinho para fazer o carregamento, né? E aí, se você tá usando o deployment, é interessante você saber, onde é que está salvo essa base de dados local para você saber assim, não, esse aqui eu tenho que manter esse volume aqui, para quê? Para agilizar a minha inicialização do meu pod. É até interessante você saber disso, né? Então a gente conseguiu entender que o RocksDB é uma base de dados local para fazer o acesso ao dado, né? Esse dado ele está armazenado no RocksDB, mas essa base ela pode ser descartada. Então assim, se você tem ali um processo está rodando, você pode apagar os dados, você reinicializa, e aí a dificuldade que vai ter é que vai demorar um pouco para inicializar o stream, o que pode ser muito custoso aí, se você já tiver um stream que já demora bastante, né? Mas é relativamente rápido aí, vai consumir todo o tópico, vai salvar ali, até porque o tópico ele é salvo de uma forma que ele acaba substituindo as mensagens anteriores que a gente vai ver quando a gente falar de limpeza de tópico, né? Então, RocksDB, entendeu que é RocksDB, gerenciamento de estado. Resource Manager Layer, o que é isso aqui? Bom, nos outros Data Stream Processing, a gente sempre tem um cluster, e aquele cluster vai gerenciar as tasks, né? Então ali eu faço o deployment do Kafka, do Spark, a gente vai ter o Spark que vai quebrar em tasks, e o Spark vai ter um cluster que vai dizer, não, você executa essa task, você executa essa task. Normalmente, os Data Stream Processing fazem isso. O Kafka isso não acontece. O que acontece com o Kafka é que eu crio meu stream, eu levanto o meu stream e eu defino quantas instâncias você tem que ter no meu stream. Então o Kafka Stream ele acaba abdicando do Resource Manager Layer e fica a cargo do desenvolvedor, do gestor daquele processo, né? É importante também saber que normalmente assim, eu recomendo ter um stream por processo, né? Então assim, você não vai levantar vários streams no seu processo. Apesar, é até interessante saber que se você usa aí um Spring, um Quarkus, e você fica tentado a levantar vários streams no mesmo processo, fica muito atento a isso, porque você pode estar desperdiçando recurso, né? É interessante você ter um stream apenas rodando ali, processa os dados, cospe aqueles dados, e você usa um recurso controlado. Caso você precisa subir outra instância, subir outras threads, assim. É importante notar, eu nem coloquei aqui, mas eu vou falar no final, que é o modelo de threads do Kafka Stream. É bastante similar ao modelo de threads do Kafka Consumer, né? Uma thread vai consumir os mesmos, todas as mensagens com a mesma chave. Então, se você pode levantar vários streams com várias threads, vocês vão ver aqui quando eu for quando eu for mostrar como se instancia um Kafka Stream, que eu defino o número de threads que eu quero, né? E por fim, eu vou falar do Output Layer, que no macro vai ser o Kafka Connect também. Eu vou falar em outro vídeo do Kafka Connect. E no micro vai ser o Kafka. Ali no Kafka Stream vai ter o Kafka vai ser a maneira dos meus Kafka Streams se comunicarem. Então, o que eu estou falando aqui? Caracterizando o Kafka Stream vai servir como Data Stream Processing Engine, tanto no micro como no macro. E no macro você pode pensar o Kafka como um Stream Processing, o Kafka como uma pipeline de dados, né? Eu vou uma hora falar de Data Mesh, como se usar Kafka com Data Mesh, mas aqui, assim, basicamente, o que eu quero mostrar é isso, como que a gente caracteriza o Kafka Stream como Data Stream Processing Engine.
Então, vamos... eu ainda falei um pouquinho mais aqui, ó, micro e macro, né? Kafka Stream permite o processamento stream no nível micro dentro de um mesmo Kafka Stream. E no nível macro, dentro de um mesmo Kafka. Então, é como se a gente olhasse cada Kafka Stream para um stream de dados ali e olhasse o Kafka como todo o pipeline de processamento de dados, né? Então, no nível micro, eu posso olhar ali a topologia interna, o que eu faço com os meus dados, como eu transformo eles, e no nível macro, eu também posso olhar a topologia. Então a gente tem essas duas visões diferentes de um stream processing, né? Assim, eu posso olhar o meu pipeline de dados a nível micro e a nível macro. Podemos considerar o Kafka como um grande data stream processing, um grafo de transformações de dados. Observa aqui que esse diagrama que eu coloquei aqui. Eu tenho um tópico A, que todas as mensagens dele geram mensagens de outros tópicos, tipo o tópico B e o tópico C. E quem faz essa transformação é o Data Stream Processing. Nada me impede aqui de eu botar um outro Data Stream Processing que lê o tópico B, lê o tópico C e faz a junção desses dados, faz a correlação deles em uma outra informação. Então, uma coisa que eu não falei aqui, que é muito importante para o Kafka Stream, que o Kafka Stream é uma engine de processamento de dados basicamente baseado no Kafka. Assim, eu vou consumir dados apenas do Kafka, não coloque outro framework ali, por favor. Isso vai dificultar a manutenibilidade, vai dar muitos problemas de latência ou de rebalance. Então, assim, use o Kafka Stream para processamento de dados dentro do Kafka. Você tem que ter uma topologia de transformação de dado. Pense o dado se transformando, né? Ah, mas eu quero colocar ali, eu quero botar uma base SQL para depois consumir para um outro serviço. Como que eu faço? E aí você vai ter que voltar aqui e olhar o output layer e o input layer, que eu botei no macro, é o Kafka Connect. Então, se você quer inserir dados de outros sistemas no seu Kafka, você tem que usar o Kafka, no seu Kafka, né? Aí eu estou olhando como macro, você tem que usar o Kafka Connect. Usa o Source Connector, e eu vou falar disso no próximo vídeo, né? Se você quiser remover dados do Kafka Stream, do Kafka, né, desse cluster Kafka, desse grande pipeline de Stream Processing, você usa o Kafka Connect também, usa o Sync. O Kafka Connect, ele tem essa nomenclatura de Stream Processing, por isso eu coloquei o Kafka Connect como um Data Stream Processing. Vamos olhar aqui, então vamos entrar no Kafka Stream em si. Vale lembrar que eu falei que o Kafka Stream é um grande looping de pull, process, punctuate. E aí você vai ter que lembrar de tudo o que eu falei lá no consumer. Por isso que é importante rever o último vídeo se você não lembra isso. A operação de rebalancing. Então, assim, se eu estou fazendo um processamento que ele demora demais, né? Principalmente no punctuate, assim, nos sistemas que a gente trabalha, a gente falha, se tem muitos bugs em relação a isso, quando se projeta uma operação que ela não é consciente desse loop. Então a pessoa lá recebe uma mensagem que no processing dela ali, ele tem que iterar dentro do State Store, a gente vai falar de State Store bem, vai ter que iterar do RocksDB para apagar, para ler alguns conteúdos. Aí o que acontece? Demora demais. Resultado, vai demorar para fazer o pull, porque é um loop, pull, process, punctuate. Vai demorar para fazer o pull. Demorou para fazer um pull, ele vai entrar em rebalancing, que eu falei no último vídeo. Entrou em rebalancing, uma nova thread é criada, um novo consumer é criado, um novo producer é criado, e aquela thread é descartada, e parte do processamento é perdido. Então, é muito importante saber que o Kafka Connect opera num loop de pull, process, or punctuate. É sempre process or punctuate. De forma muito similar ao consumer e ao producer. Se você pode implementar um Kafka Connect para si. É só você pegar lá, instanciar um producer, instanciar um consumer, e consumindo um tópico, processando e enviar. Então, muito do processamento que se fazia antigamente manual ali, criava um consumer, criava um producer, processava o dado e enviava, pode ser substituído por um Kafka Connect, desde que não dependa de base de dados, desde que não dependa de outros sistemas, né? Então, assim, o Kafka Connect, debaixo dos panos, ele é composto de uma thread, é composta de um consumer, um producer e uma instância de RocksDB local. Vai ter os diretórios ali. Se você entrar, eu vou até olhar aqui, ó. Lembra que eu falo sempre do
que o site do Kafka, o site das configurações do Kafka é muito importante. Vamos dar uma olhada no Kafka Stream Configs. Eu já estou aqui, ó. Kafka Stream Configs. A gente vai ter o Application ID, Bootstrap Server, Number of Standby Replica, State Dir. Esse diretório, o que é esse diretório? Diretório, Directory Location for State Store, ou seja, o diretório da localização do State Store. Então, se você entrar aqui e for ler o que está dentro desse tópico, você vai ver todos os seus dados do State Store ali, que é o RocksDB. Então, assim, se você apagar esse diretório, o que vai acontecer? Se você apaga esse diretório, você apaga o diretório, reinicia o broker, o que vai acontecer? Ele vai reiniciar. Reiniciando, ele vai recriar aquele diretório baseado no tópico, né? Então, assim, todo state store tem um tópico associado. Então ele vai consumir aquele tópico, vai identificar o momento de parada daquele tópico e ele quando chega naquele ponto que, opa, a última vez que eu rodei o Kafka Streams, eu estava bem aqui. Aí ele inicia o consumo das threads de consumer. Então primeiro sempre que você vai iniciar um Kafka Stream, primeiro ele inicia o State Store, ele lê o State Store ali no RocksDB se você apagou. E aí ele continua o processamento, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso roteiro, né? E aí quando eu vou evocar um Kafka Stream, a primeira coisa que eu tenho que criar é a topologia. É muito interessante você entender uma coisa, você pode testar tudo do Kafka sem depender do broker Kafka. Você pode fazer testes unitários na sua topologia do Kafka Stream, só usando o Stream Builders. O que você precisa saber é ter consciência no design do seu código de separar o que é código do Kafka, código que depende do broker, com o que é código que não depende do broker. A gente pode depois fazer um vídeo só sobre testando aplicações Kafka, que aí eu vou falar de como eu posso testar um Stream Processing. Aliás, eu tenho alguns repositórios que tem isso, eu vou deixar linkado aqui, se eu tiver, né? Se tiver o link aqui é porque eu tenho, se não tiver é porque não é público, né? Então vamos ver aqui o Stream Builder. O que é o Stream Builder? Deixa eu mostrar aqui, descendo aqui embaixo, né? Vamos um pouquinho antes falar dos elementos do Kafka Stream, né? A gente vai ter o Stream, que é o stream de dados, né? Você pode falar, pô, mas Kafka Stream sempre tem stream de dados. Mas tem que ficar atento que existe o Stream, existe o State Store e existe a Ktable. Vamos tentar diferenciar um pouquinho deles antes da gente falar aqui, depois eu volto para o Stream Builder. O que é o Stream? É quando eu trato o dado como um fluxo de strings, né? Pô, mas você está falando disso faz tempo, né? Mas tem outras formas de tratar os dados. Tem o State Store. O que é o State Store? É minha base local, é meu gerenciamento de estado. Então, toda vez que eu tenho um job ali do Kafka Stream, eu tenho um gerenciamento de estado que é salvo dentro do State Store. E tem o Ktable. O que é o Ktable? É quando eu leio o meu tópico como uma base, né? uma hash table. Vou usar a hash table que é melhor. Onde o meu hash, minha chave, seria a minha chave da mensagem, né? Então, assim, se eu mando uma mensagem nova com aquela mesma chave, ela vai ser substituída nessa tabela aí. Então, Ktable eu exponho o meu tópico como uma tabela. Os usos são diferentes. Por exemplo, o State Store parece muito com uma Ktable, mas ela é para ser usado dentro de um Stream Processing, dentro até de um Ktable ali. Mas o Ktable você pode usar na sua aplicação. Então, se você tem uma aplicação ali que consome um stream e você quer ler os dados ali que estão sendo consumidos naquele stream, você pode criar uma Ktable e expor sua Ktable ali para retornar num REST aí, para usar em qualquer sistema que você deseja, né? Então, assim, vamos mostrar como é que eu instancio um Kafka Stream. Mas isso está bem parecido com um producer e consumer. Sim, é bem parecido mesmo. A diferença básica aqui, primeiro tem assim, o Bootstrap Server, a mesma coisa, tudo que falei lá nos 2 primeiros vídeos estão lá. A gente falou era Group ID, aqui eu falo de Application ID, a ideia é similar. A ideia basicamente é que os streams de mesmo Application ID, eles vão poder, vão consumir as mesmas mensagens. Então, assim, nunca, se você tem 2 streams diferentes, use o mesmo Application ID. Por quê? Porque você vai confundir as coisas ali, vai confundir a gestão de offset. Então, para cada string que você está criando, mesmo que seja um tópico diferente, use um application ID diferente.
Ah, mas eu tenho dois processos rodando com o mesmo string. Aí você tem que usar o mesmo string ID. Porque assim, se você usar string application ID diferente, a mesma mensagem vai ser enviada para os dois strings. Se você usar o mesmo application ID, o Kafka vai entender que aquilo ali é particionado e vai distribuir a mesma coisa do consumer. Vai distribuir um conjunto de partições para cada string. Então a gente instancia isso, depois a gente cria o Stream Builder. Olha o que eu estava falando aqui, ó, o Stream Builder. O Stream Builder é uma das principais bibliotecas que você tem que conhecer quando você trabalha com Data Stream Processing. Eu não vou falar do Stream Builder nesse vídeo, por quê? Porque você pode ler na documentação. Vamos passar por cima do Stream Builder aqui para a gente ver. O Stream Builder, ele vai ter alguns métodos aqui, tipo, eu vou dando um add global store, add global store, add static store. Os dois são state store, mas são um pouco diferentes, eu vou falar disso. Depois tem um build, que ele cria uma topologia. Você vê que o nome topologia eu não tirei do nada, ele é usado aqui no Stream Builder. Eu tenho um global table, eu tenho o string. Então tudo que eu falei ali tá aqui no Stream Builder. Então quando eu uso um string, falo assim, eu dou um new string builder, e aí eu dou um string, eu tô falando que, ó, dado esse tópico, me cria um string dele. Mas eu quero consumir esse tópico dado com esse consumer daqui. E aí vamos voltar aqui pra gente entender um pouquinho de uma coisa aqui, né? Lá no producer eu falava de serializador, no consumer eu falava de deserializador. Aqui eu tô falando de surd. O que é surd? É uma API parecida, né? Vamos até mostrar aqui esse JSON surd aqui que eu criei. Não leva muito em conta essa implementação, basicamente ele lê o formato JSON, né? Então o que é um surge? Um surge vai ter dois métodos, onde um ele inicializa o serializador e outro ele inicializa o deserializador. É como se eu passasse uma classe que já lê o serializa e deserializa as minhas mensagens. É como se fosse uma junção do serializador e do deserializador. Mesma coisa aqui, default key surge, default value surge. Então você deserializador da chave, o deserializador do valor, né? Outra configuração interessante aqui, ó, número de string threads. O que estou fazendo aqui? Eu estou definindo esse string, estou dizendo assim, olha, esse string vai ter que ter 10 threads. Por padrão, esse valor é 1. Então observa que é sempre bom definir esse valor, porque se você não definir, você vai estar dispersando o recurso, vai estar criando uma thread só, enquanto você pode criar mais threads e ter mais recursos disponíveis, né? Então, aqui eu estou definindo, como é que eu vou definir aqui esse meu Kafka Stream, né? Eu estou definindo que ele vai ter o quê? Ele vai ter um... deixa eu primeiro voltar aqui, que eu acabei me perdendo, né? O Stream Builder vai ter... Ele vai retornar... Você vai criar o Kafka Stream, ele vai retornar... Ele tem um KString aqui. Esse KString... Deixa eu até olhar aqui se eu abrir. Eu não abri ainda. Ele vai ter uma DSL de criação de string. Então você vai poder definir o string que você quer, né? E o que é uma DSL? Você vai fazer o quê? Eu quero fazer um branching desse, então você faz um if-else aqui dentro do Kafka Stream, você faz um filtro, que você filtra as mensagens que você quer, um filtro not, um flat map, onde eu falo assim, essa mensagem aqui, você dá um join, left join. Então, assim, é muito importante você conhecer essa API. Tem um split, que é como se fosse um branch lá, e o to, que você finaliza ele num tópico. Então eu posso criar um string, criar vários strings, mandar os dados para vários tópicos baseados naqueles dados, né? Mas eu vou limitar aqui o meu string ao processo. Por que eu estou limitando ao meu processo? Porque debaixo dos panos tudo é um processor. Então o que eu estou fazendo, eu estou indo no nível mais baixo do Kafka Stream para mostrar como é a implementação dele. Então vamos lá. Eu estou criando um state store, né, um global. Um state store não é um global state store, vou falar da diferença de global e local daqui a pouco. Estou definindo o surge, o header. Desculpa, estou definindo o key e o value surge, né? E estou falando, me consuma com esse surge aqui, né? Me consuma do tópico tal. E aí aqui eu estou definindo o quê? Aqui eu estou definindo, deixa eu até diminuir aqui a resolução. Eu estou definindo aqui o state store, né? Depois eu estou criando o string base desse tópico e estou fazendo um processo. O que esse processor vai fazer, basicamente? Para isso eu tenho que olhar o processo. Ele vai chegar, para cada registro vai se chamar desse método. E ele vai olhar assim, vai pegar, vai ver vai tentar acessar no state store
o valor anterior daquele, se não tem, ele salva aquele valor, e ele vai calculando, fazendo um cálculo ali de temperatura ali, dado aquele state store. Mas observe que eu falei de punctuate, né? Aqui é process, e tem um punctuate. O punctuate, eu estou colocando aqui, a cada 10 minutos eu vou executar esse método. E esse método faz o quê? Ele me pega o meu state store, ele itera sobre todo o state store, apagando meus dados do state store. Então, basicamente, nesse stream eu estou fazendo o quê? Eu estou lendo os meus registros, salvando ali, fazendo um cálculozinho simples, salvando aquele estado no State Store, e por fim, a cada 10 minutos eu limpo esse State Store, porque eu não quero esses dados mais antigos que 10 minutos, né? Podia ser muito inteligente, isso aqui é só banal, é só bobinho para eu explicar para vocês como funciona. Então, se você olhar todo stream aqui, se eu olhar o KStream, tudo isso aqui vai ser transformado em algum momento em um processo. E se você inicializar, você vê o log de inicialização de um Kafka Stream, você vai ver que tem vários processos, vários syncs, vários servers, conforme estava definido ali na minha caracterização, né? Vamos voltar aqui. Então a gente falou de State Store. State Store é o nosso próximo passo, né? Só para finalizar aqui, eu tenho falando aqui, ó, o State Store chama Weather Memory. Aqui eu defini ele. Desculpa, aqui eu defini ele pelo nome e aqui eu acesso ele pelo nome. Observa que eu defino ele não me retorna nada, mas eu acesso ele internamente dentro do meu processo. Então o State Store é feito para estar dentro do meu processo. Mas eu falei, isso aqui é a mesma lógica do consumer. Se você não entendeu, vai no vídeo anterior, meu countdown let, eu explico direitinho como fazer aquilo. É interessante notar. Então, assim, o que eu falo, é importante você conhecer a Kafka Stream DSL. Essa classe Kafka Stream é muito importante. A maioria dos casos, os casos mais bobos, você não vai precisar implementar um processo. Você vai lá, eu quero fazer um flat map, ou um group, ou é uma transformação no dado. Então, assim, na maioria dos casos você vai usar o Kafka Stream, mas em alguns casos você vai precisar sim ter um state store para você armazenar, para você ter timers, né? Uma coisa que eu não falei é que o punctuate, ele atua como um timer, é como se eu tenho uma operação de timer, e ele tem dois modos de operação, né? Se eu for olhar aqui, deixa eu ver como eu defini. Eu defini que o meu punctuate eu tenho um wall clock time. O outro modo de operação é o stream time. Qual que é a diferença dos dois modos de operação? O wall clock time é baseado no time da sua máquina. Então, assim, eu estou falando que a cada 10 minutos vai disparar esse punctuate. O stream time é baseado no timestamp do stream. Então, para cada thread do stream, vai ter um punctuate. Isso é sempre interessante saber. Se eu tiver 10 threads aqui, eu vou ter, a cada 10 minutos, 10 vezes são chamados punctuate. Cada 10 minutos eu tenho 10 disparos de punctuate. E aí, se eu tenho um stream time, o que vai acontecer? Quando eu recebo um record que é 10 minutos diferente do outro, eu crio uma janelinha de execução. Então, quando essa janelinha me anda 10 minutos, pode ser que seja a cada 2 segundos, né? Ele vai chamar um punctuate novo. Então, quando eu olho no stream time aqui, eu estou olhando para o timestamp do meu stream. Eu estou olhando no avanço do timestamp do meu stream. Então, aquilo ali ele vai estar desconectado do timestamp da sua máquina. Então, assim, se você quer alguma coisa repetida ali, tipo um timer mesmo, usa o wall clock time. Se você quer um trigger ali baseado no tempo do stream, usa o stream time. Isso depende muito da sua implementação, do como você está fazendo, né? Então, vamos lá, vamos avançar, porque o tempo urge. E o último, eu falei para conhecer o Kafka Stream DSL, e o último tópico que eu quero falar era State Store. E tudo que eu falar de State Store é válido também para o Ktable. A gente tem o Ktable e o Global Table, né? E qual que é a diferença de local e global? E aí eu termino o meu vídeo aqui, né? Bom, se você viu aqui, eu tenho uma instância do State Store. Esse aqui é um local State Store, onde eu adiciono records e eu leio records, né? Eu tô lendo e eu tô salvando. E eu defini que isso aqui vai ter 10 threads. Então o que vai acontecer? Quando eu instanciar esse stream, eu vou ter 10.8, 10 threads conectando, né? Pode ser que eu tenha 20 se eu tiver 2 processos executando desse cara. E o que vai acontecer? Eu vou me particionar esse State Store. Então, se eu tiver 20 threads rodando ali, cada vez que eu executo, essa instância do Store vai ter acesso ao conteúdo daquele
daquela partições só. Então ele vai quebrar aquele state store em 20 e vai salvar localmente nas minhas threads. Por que que é importante saber isso? Porque assim, qual que é a diferença de local para global? Quando eu tenho um local, eu tenho apenas os registros daquela thread local. Quando eu tenho um global, naquela thread local, eu tenho acesso a todos os registros. Essa diferença é muito importante. Então vamos ver como é que eu resumi aqui, ó. Local, uma thread acessa um conjunto de partições. Global, uma thread acessa todas as partições. Ah, quando é que eu tenho que definir se eu uso local ou se eu uso global? O seu caso de uso vai dizer, assim, eu não tenho como dizer isso. Se você tem que numa thread só acessar todas as partições, obviamente, esse custo é maior para o processamento, porque você vai ter que ter uma sincronia entre todas as threads. No local é menos processamento, mas você não vai ter acesso ao conjunto global de dados, né? A gente tem que lembrar que isso é um Distributed Stream Processing, né? Assim, a primeira coisa que a gente vai trabalhar com Kafka, com coisas distribuídas, é parar de pensar globalmente, parar de pensar que eu tenho acesso a todos os dados, eu tenho coisas globais, eu não tenho coisas globais, é muito difícil implementar coisas globais nesse caso, né? Vamos tentar olhar, e aí eu termino aqui, para o table, né? Aqui, por exemplo, eu tenho o table. O table vai ser a mesma coisa. Eu vou ter um conjunto de threads ali e eu vou acessar uma partição dessas threads. Se eu tiver 10 threads, assim, esse table vai me tornar tipo, apenas um conjunto daquela... uma thread vai ter acesso a apenas 1/10 daquela partições, né? E eu tenho aqui também, ó, Global Table. Global Table já é o que eu vou querer ali, uma tabela global. Então, assim, se eu quero fazer um REST que vai me acessar um Kafka Stream, é melhor usar o Global Table aí nesse ponto, né? Bom, com isso eu termino o meu vídeo sobre o Kafka Stream. Eu espero que tenha te ajudado. Eu espero que você tenha entendido o que é Stream Processing. No meu próximo eu vou falar de Kafka Connect e Kafka Connectors, como que ele funciona, e você vai ver que é radicalmente diferente de tudo o que a gente viu até aqui, tanto de Kafka Stream, tanto de consumer e tanto de producer. Eu espero ter te ajudado. Muito obrigado.